Vai lá, Lu. Vamos nos harmonizarmos para que nós possamos ter uma alma de paz, esclarecimentos, rogando a Deus, Pai Todo-Poderoso, que possa conceder a presença dos bons espíritos nesta sala, para que nossos mentores, nossos guias e todos aqueles irmãos, com a permissão de estarem aqui, para aprender juntamente conosco, como cada um de nós estamos aqui para aprendermos também, rogando a Ti, Pai eterno, a simplicidade, o amor, o respeito, pedindo, Senhor, que inspire o irmão que vai usar a palavra, nosso irmão Ricardo e amigo, para que ele possa trazer as lições sobre o livro Céu e Inferno, que cada um de nós, Senhor, possa ser envolvido em muita paz, muita suavidade, que esta sala possa receber uma energia que possa trazer a mente, corpo e espírito, a tranquilidade, para que nós possamos sair daqui melhores que entramos. No pedir, Senhor Jesus, para que nossa irmã Teresa possa fazer a nossa prece de início dos estudos e dos trabalhos sobre ele. Senhor Deus, Pai de todo amor e bondade, obrigada por estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Que os ensinamentos aqui compartilhados perdurem durante nossos dias, nossas vidas, nossas palavras, nossos gestos e nossas ações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Sendo assim, devolvo a palavra ao nosso dirigente da noite. Assim, Senhor Jesus, de espiritualidade amiga, pedi uma permissão para dar início aos estudos dos seus manteiros pais. Assim seja. O capítulo 16, do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode servir a revisão ao item 8, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura então resolver. Se não se considera, senão na vida atual, a primeira questão que se apresenta é esta: porque todos os homens não são igualmente ricos. Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se esta repartição feita, o equilíbrio estaria contido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver. Isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela disse a cada um o necessário, aliás, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais
descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Para pedir, porque o texto é muito comprido, mas dá para a gente ter uma noção do que o texto fala sobre como o processo encarnatório traz para a gente entendimento para nossas aflições e principalmente para o entendimento de questões tão, muitas vezes, importantes, mas que devem ser equilibradas em nossas vidas. O fator que muitas das vezes as pessoas têm muita, às vezes, angústia, se desesperam porque não tem o material que tanto quer. E o texto traz para a gente essa reflexão. Será que quem não tem hoje, ontem não teve? E se teve ontem, por que não tem hoje? Talvez porque não soube administrar bem o que teve. Como qualquer coisa na nossa vida, se nós não soubermos administrar bem, podemos perder muito mais rápido do que obter menos. Então a gente vê pessoas que às vezes jogam em loterias, ganham uma, duas, três vezes, mas perdem muito rápido do que ganharam, não souberam administrar. Mas a fortuna aqui pode ser ampliada, não apenas no sentido material, muito embora o que fala aqui. Mas há valores mais importantes que muitas das vezes a gente fecha os olhos para esses valores, para essa riqueza. Que cada um de nós aqui, nós temos uma riqueza íntima, inestimável. São valores que nós guardamos, nós enriquecemos de encarnação para encarnação. E se nós estamos hoje aqui em condições financeiras, mas que Deus supre as nossas necessidades. Não há um filho que não deixe de ajudar. Por mais que a pessoa possa dizer, eu não tenho o que eu gostaria de ter, mas Deus supre você com outra coisa que a outra pessoa não tem. Então, o nosso entendimento hoje é o nosso melhoramento em relação aos bens materiais, mas de uma forma que você possa realmente saber como usufruir. E talvez você possa não ter até agora, mas quem sabe amanhã? Nós não sabemos a nossa vida, em que nós nos comprometemos e que nós vamos ter ainda. Nós não sabemos. Podemos hoje não ter a riqueza material. Mas será que daqui a 2 anos ou menos, essa riqueza não vai chegar? Porque nós entendemos que se nós não soubermos administrar, vamos perder aquilo. De repente, o Michelin tenta de jogar, ela pode ganhar. Quem pode dizer que não ou que sim? O que Bruno, de repente, possa não querer jogar, isso não é para mim. Mas de repente tem aquela inspiração, joga. Se eu sumir, é por causa disso. Aí Bruno joga. A veracidade. A veracidade. Mas aí que está. E vou bloquear todos vocês no WhatsApp. Para não ter perigo. Mas talvez, Brincadeira, sim. não sei, mas se talvez chegasse para a gente isso, nós pensaríamos talvez 2 vezes em como usar. Porque o conhecimento chega para a gente. Se Ricardo tem uma fortuna, vamos dizer assim, maior do que talvez ele esperasse, talvez ele soubesse administrar melhor. Porque ia pensar, poxa, talvez eu tive lá atrás e não soube usufruir e administrar. Mas quem sabe agora, o conhecimento da doutrina espírita traz para cada um de nós e traz para ele. Nós não sabemos, mas queira Deus que se a gente realmente tiver um enriquecimento financeiro, saibamos usar de maneira como possível. Ricardo, para agora toda pessoa, venha nos instruir hoje aqui. Sim, senhor. Vamos embora. Pois é, né? E eu não posso ganhar dinheiro, não. Se eu ganhar dinheiro, eu vou passear, não vou produzir nada aí próprio, então eu vou perder minha encarnação. Então deixa. Você investe aqui no centro. Não, vai no lugar do lado. Vou trabalhar no plano de extensão. Aí a gente já bota você como presidente perpétuo. Vamos falar de felicidade, que é o que importa. Bom, gente, a gente nessas 2 últimas semanas a gente falou sobre
felicidade, né? Pontos de vista de felicidade. Vimos o equilíbrio, vimos o amor, vimos alguns filósofos, alguns pensadores, incluindo o principal deles, o Cristo, e entramos nas comunicações do senhor Sansão, né? A gente viu a semana passada tudinho, todas as comunicações que ele deu, foi invocado algumas, durante o próprio sepultamento ele deu a comunicação, falou de muitas coisas. Kardec, muito curioso, fez várias perguntas e ele respondeu todas. Provavelmente, na minha humilde opinião, ele estava tendo auxílio de alguns espíritos superiores, né? Porque estava muito lúcido as respostas dele, mas... E aí a gente parou no senhor Jobardi, né? Hoje a gente vai falar de Jobardi, que é... Não, foi o Sansão, aliás. Não, Sansão a gente falou, confundido. Sansão a gente falou, esse aqui, e hoje é Jobardi, que é esse outro aqui. Diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, faleceu no dia 27 de outubro de 1861. E a gente começa com uma carta dele mesmo, Jobardi. Ele diz assim: aqui estou eu, a quem irias evocar, manifestando-me por este médium que até agora tenho solicitado sem êxito. Antes de tudo, desejo descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Então, antes da evocação, ele já mandou a mensagem. Senti um abalo indizível. Lembrei instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu senti apenas um piedoso desejo de me achar, enfim, nas regiões reveladas pela nossa crença. Então veja como o desprendimento, houve uma passagem de um filme, né? Ele viu desde o nascimento, a juventude, passou por toda a vida dele, teve um flashback, né? Depois o tumulto serenou. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Quanta alegria no abranger o espaço. Não julguei, no entanto, que me tenha tornado repentinamente um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. Então, o conhecimento que ele tinha da doutrina espírita ajudou bastante ele, né? Não tardou muito que de vós me lembrasse, meus irmãos de exílio. Acho que isso aqui é um exílio para a gente, né? Nós estamos afastados da nossa verdadeira casa. E asseguro-vos toda a minha simpatia, todos os meus votos do século. Quereis saber que espíritos me receberam? Quais as minhas impressões? Já sabia o que queriam saber, né? Pois bem, amigos, foram todos os que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Falta a palavra. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro das comunicações, pronto a contraditar tudo o que fosse errôneo, pronto a ser o cavaleiro andante da verdade deste mundo, tal como o fui no vosso. Então ele estava sempre a investigar tudo o que era verdadeiro e combater tudo o que fosse errôneo. E segue a carta dele. Não, aqui já é a primeira pergunta de Kardec. Quando estavas na terra, recomendaste-nos para vos evocarmos, e ora o fazemos, não só para satisfazer aquele desejo, como para testemunhar-vos ainda uma vez a nossa sincera simpatia, instruindo-nos ao mesmo tempo, visto que ninguém melhor que vós pode dar-nos esclarecimentos precisos sobre esse mundo em que hoje habitais. Ficaremos felizes se houverdes por bem responder às nossas perguntas. Então não foi nenhuma pergunta, foi uma frase de boas-vindas, né? E responde ele: presentemente o que mais me impõe é a vossa instrução. Então a vontade dele é de instruir aquela equipe que evocou ele. Quanto à vossa simpatia, entrevejo-a e tenho a prova dela tão só pelo que ouço, o que é já um enorme progresso. Aí Kardec faz a pergunta:
Para fixarmos ideias e não divagar, principiamos por perguntar em que lugar vos achais aqui e como vos veríamos se tal coisa nos fosse facultada. Ele quer saber em que posição ele estava na sala, se ele estava naquele mesmo lugar que ele sentava nas reuniões, que lugar, né? Ele estava por ali. Estou junto do médium, com a aparência do mesmo Jobarde que se sentava à vossa mesa, visto que os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos senão sob sua forma mortal. Entenderam? Então ele estava ali do lado do médium, como se tivesse uma pessoa normal, só jogando pensamento no médium e com a fisionomia que ele sempre teve de Jobarde. Nada demais, já que a gente não tem como ver ele de outra forma ainda. É assim na reunião doutrinária, Mediúnica? O espírito está ali de lado. o espírito fica do lado de vocês que estão recebendo, que vocês veem o O médium tem médium que vê, né? Tem médium que não vê. Acho que é tão povo que tem evidência aqui. É porque teve em uma das minhas escutas, né? O médium falou que o espírito tinha mais ou menos uns 40 anos, bem vestido, não sei o quê, que era alguém que era muito apegado até às coisas materiais, ele estava preocupado com as coisas que ele juntou e que os filhos estavam se desfazendo. Ela descreveu. Tem Tem médium, sim, gente que sim. vê o médium como uma pessoa que está aqui do lado, né? Tem gente que vê o quadro ali, ó. Estou vendo a imagem, as coisas, as informações, o sentimento, o pensamento. É isso que a gente vê, né? Não é uma pessoa que eu estou olhando aqui. Tem gente que vê assim, como se fosse uma pessoa, como Divaldo, né? Eu boto meu espírito se aproximando da pessoa. Eu vejo as imagens e a gente tem ideia como se a transmissão fosse pelo pensamento dele, né? Eu estou sentindo o que ele está sentindo, eu estou pensando e as coisas vêm assim. Eu acho muito estranho sempre a comunicação, porque a gente vai pensando e falando, e na comunicação que vem você fala e não pensa, né? Você não sabe nem o que vai sair ali. Tá? É como se estivesse vendo toda a história que ele está narrando. Na televisão, como se estivesse vendo na televisão, você falou. Você tem na televisão somente. Mas no meu caso, quando eu incorporo, é como se estivesse realmente vendo. Você vê a entidade, você vê a entidade. Às vezes, nem sempre. Em cada caso é um caso. Em cada caso. Certo, Tereza? Quando você aflorar a sua mediunidade, você explica pra gente como é. Certo? Bem detalhes. Olha essa palavrinha de novo. Poderias, acenta no ia, poderias tornar-nos visível. Ele perguntou se ele podia se tornar ali, materializar-se ali na reunião, na reunião que eles estavam fazendo naquela evocação. E se não puder, qual a dificuldade? Por que não pode se materializar, né? Materializa aqui o teu espírito, tu pode tudo, né? Vamos ver o que é que ele... Vamos trocar essa conjugação da minha. Eu troquei hoje um bocado nessa escada. A disposição que vos diz respeito é que é toda pessoal. Um médium vidente ver-me-ia e os outros não. Eu acho que a resposta é um pouco. O que é que vocês acham? Tornar-nos visível. O vidente é viver, mas o Kardec queria saber se ele podia se materializar, né? A disposição é toda pessoal, quer dizer, vai depender de cada um, poder ver ou não, não é isso? Mas se materializasse, todo mundo ia cabendo, né? Mas ele não falou materializar, né? Tornar-se Tornar-se visível. Mas para se tornar visível não necessariamente se materializa, né? Você tem que entrar na sintonia vibratória do médium. né? Então vamos ver aqui o que é que diz lá no livro dos médiuns. No caso seria materialização aqui, né? Quando o Espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas para isso não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar do médium. Ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Então, ele está dizendo que precisa haver uma mistura do fluido do médium com o fluido do espírito comunicante. É uma mistura para que ali possa se fazer a visibilidade do espírito. E nem sempre isso é possível. Materialização, não.
Isso é. Qual capítulo que está? Isso é. Deixa eu ver aqui. Segunda parte é ensaio teórico sobre as aparições. Porque na Gênese ele mostra que para o processo de materialização a gente precisa do fruto do médium, fruto do espírito e fruto da natureza, são três. Aqui ele não fala do fruto da natureza. Ele fala aqui que dizer o fruto do espírito, o fruto do médium, e ainda precisa ter a permissão pelos espíritos para que ele possa se materializar, né? Talvez aí não seja uma materialização. Não, é só o médium, né? É. Entre o espírito e o médium. O processo é visível. Como se tivesse colocado mesmo em sintonia. Por exemplo, o André Luiz, quando ele quer se fazer visível aos espíritos mais benzedores, ele faz a modificação, ele precisa de alguns frutos, ele vai geralmente para a natureza porque está no coração dele. E baixa a vibração. Eu acho, não tenho certeza, que aí não é materialização, não, eu acho. Mas aqui seria então a visibilidade do Porque espírito. materialização toda e qualquer pessoa poderia ter. Exato. Mas no caso, na reunião, ele queria a materialização dele. Eu entendi como sendo materialização, mas Fica ambíguo, né? eu entendi como materialização, né? Ele pode ser Porque por espírito se tornar visível até para o vidente não vê tudo. Ele só vê o que está dentro da sua faixa vibratória. O espírito ele pode se tornar, ele pode entrar naquela faixa ou não. Aí se tornar-se visível pode entrar nisso. Como não tem essa distinção, eu fui pela materialização do espírito para que todo mundo na reunião visse. Aí assim não basta que o espírito queira mostrar-se. Não basta tão pouco que uma pessoa queira ver. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se. Que entre eles haja uma espécie de afinidade e também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito e provavelmente que se verifique ainda outras condições que nos conhecemos. Então aqui eu entendi que seria a materialização. É necessário, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou só o é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Então o Jobard poderia querer, mas primeiro tem que ter um médium ali que pudesse doar o fluido, né? O ectoplasma, não é isso? Para dele, materializar, se for materialização. Se não tivesse nenhum médium ali que doasse esse fluido, não aí ia ele coloca lá, e provavelmente que se verifique ainda outras condições. Outras condições que a gente nem sabe, nem desconhecemos, né? E mesmo assim que tivesse o médium, que o espírito quisesse, que todo o grupo quisesse, mas se ele não tivesse a permissão de espíritos superiores, não iria ser permitido essa visualização dele. Certo? A quarta. O vosso lugar aqui é o mesmo de quando assistis encarnados nas nossas sessões em que vos reservamos, aquele mesmo lugar, aquela mesma cadeira, aquele lugar marcado, né? Aqueles, pois, que em tais condições vos viram, poderão supor que aí estáis, tal qual éreis, então, visto que aí não estáis com o corpo material de outrora, estáis, no entanto, com o corpo fluídico de agora e com a mesma forma. Se vos não vemos com os olhos do corpo, vemos-vos com o pensamento. Se não podeis comunicar pela palavra, podeis pela escrita, com auxílio de um médium. Assim, as nossas relações de forma alguma se romperam com a vossa morte e podemos entretê-las tão fácil e completamente como outrora. É assim precisamente que se passa as coisas. Então aqui ele está deixando dizer que a comunicação, acho que é toda por escrita, né? não é psicofônica, é psicográfica, né? Sim. E há muito que sabeis, ocuparei este lugar muitas vezes, e mesmo sem o saberes, uma vez que o meu espírito habitará entre vós. Ele ficará sempre ali, dando a assistência. Ali, quando Kardec fala assim, vemos com o pensamento, Kardec está dizendo que ele está conseguindo ver o espírito pelo pensamento de Leicester. Para analisar, acredito que seja, né? Pelo pensamento, ele está idealizando, por exemplo. Eu não sei que uma pessoa que desencarnou, que era muito amigo da gente, eu posso idealizar na minha mente que eu estou vendo ele, né? Não estou vendo, mas eu penso como ele é. Eu me lembro de como que ele era, como ele se sentava, como ele se gesticulava. Eu acredito que seja nesse sentido. Para Kardec, não desconheço que ele era visível.
E Kardec complementa essa resposta. Chamamos a atenção para esta última frase: o meu espírito habitará entre vós, que neste caso não é uma simples figura, porém realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá sobre a natureza dos espíritos, sabemos que qualquer um pode achar-se entre nós, não só em pensamento, mas pessoalmente, com seu corpo etéreo, né, com o perispírito, que o torna uma individualidade distinta. Um espírito tanto pode, consequentemente, habitar entre nós depois de morto como quando vivo, ou por outra, melhor ainda depois de morto, uma vez que pode ir e vir livre e voluntariamente. Deste modo, temos uma multidão de comensais invisíveis, indiferentes uns, outros atraídos por afeição. É a estes últimos, né, que são atraídos pela afeição, que se aplica esta frase: eles habitam entre nós, que se poderá interpretar assim: eles nos assistem, inspiram e protegem. Então é o caso dele, que vai sempre ali ajudar aquele grupo, aquelas reuniões que Kardec fazia. E a partir daquele momento ele ia começar a dar muita assistência e muita ajuda. Esse pode ir e vir livremente, livre e voluntariamente. É depois de um certo tempo, depois dessa experiência, né? Recuperar para passar aquela fase de turbulência, né? aquela fase de se adaptar a uma nova realidade. Quando ele puder, ele tiver condições, aí ele vai vir. No caso dele, ele já estava bem melhor, mas ele já estava se recuperando. Verdade. Ou então, aqueles espíritos que ficam, né? Que não enxergam o resgate e ficam. Eles ficam perturbados, né? Eles ficam perturbados, né? Enquanto não são resgatados, ficam aqui perambulando. Mas ficam aqui perambulando, Não são recolhidos, porque a vibração deles ainda não sintonizou, ainda não foi resgatada. É interessante, né, Ricardo? Porque tem alguns espíritos que depois de ter passado por um certo período, para eles, porque alguns espíritos nem existe a parede. Mas para outros espíritos é necessário que alguém abra a porta para poder entrar, né? É que está muito apegado na matéria, ele não entendeu ainda, né? Pensa que estava encarnado ainda, né? É confuso a gente entender isso, né? É confuso. Não há muito que encarnado vos sentavas nesse mesmo lugar. As condições que ora o fazeis parecem ser-vos estranhas. Qual é o efeito da mudança de estado? Como é que tu está sentindo a relação como era antes e como é agora? Quando tu sentava aqui e partilhava nossas conversas, qual é a diferença que tu está sentindo? Tem alguma diferença? É mais doloroso, é mais alegre, é mais saudável? Consegue entender as coisas melhores, é mais complicado? De modo algum se me afiguram estranhas condições, porque o meu espírito desencarnado goza de lucidez perfeita, para não deixar irresolutas quaisquer questões que encarem. Então isso não é comum, né, de todo espírito, mas ele gozava de uma lucidez perfeita, né? Então ele sentia-se muito bem ali, não se incomodava, estava tudo muito bem para ele, certo? Lembrai-vos de haver estado nas mesmas condições anteriormente à última existência, quer saber da existência anterior. Experimentais qualquer mudança a este respeito, comparado às situações presentes e passadas. Então, na encarnação anterior a Jobarte, como é essa agora? O que tu te lembra dela? Qual é a comparação que tu podes fazer disso? Pergunta, né? Difícil. Recordo-me das existências anteriores. Isso não é regra, tá? Isso não é regra. É porque a gente está no espírito evoluído, né? É espírito que tem algum conhecimento. Então, isso é, acho que são poucos que conseguem isso, né? Pouquíssimos. Da nossa condição. Nossa. Sinto-me melhorado, mas ele comparou com a desencarnação anterior com essa. Então, sinto-me melhorado. Ele sentiu um progresso. Por isso que me identifico com o que vejo. Ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só me apercebia das faltas terrenas. Então, nas encarnações anteriores, ele só reparou as faltas do ser. Nessa, ele já viu que acertou muitas coisas. Ele começou a trabalhar também. Então, ele começou a perceber. E começou já a comparar uma encarnação com a outra. E viu que ele errou e
viu como ele já melhorou. Lembrai-vos da penúltima encarnação, da que precedeu a do Senhor Jobard. Encarnação anterior, antes de Jobard. Você se lembra dela, da penúltima? Se me lembro. Fui um operário mecânico, acossado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar minha arte. Como Jobard, realizei os sonhos do pobre operário e dou graças a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta e cuja semente depositara em meu cérebro. Então, veja, na encarnação anterior ele vivia na miséria e tinha desejo de aperfeiçoar a arte dele, a profissão dele como operário mecânico. E nessa encarnação, como Jobard, ele conseguiu se aperfeiçoar. O que ele não conseguiu numa encarnação, ele conseguiu na outra. Graças a Deus, graças a Deus pela bondade de Deus de permitir que ele conseguisse crescer. Certo? Já vos tenho comunicado em outra parte. Tu sabe, né? Se lembra dessa? Já perguntou, tu já se comunicou em algum outro centro por aí? Isso é boa pra gente essa resposta. Já comunicasse? Pouco me tenho comunicado. Em muitos lugares um espírito tomou meu nome. Algumas vezes estava eu perto dele, sem que pudesse comunicar-me diretamente. Tão recente é a minha morte que participo ainda de certas influências terrestres. Veja, ele mesmo com esse grau de conhecimento, ele ainda estava perturbado pelas influências terrestres. Mesmo assim. É preciso que haja perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Então, ele precisava encontrar um médium que fosse simpático, que houvesse a afinidade fluídica. Ele estava tendo dificuldade. Veja a gravidade da gente estar dizendo, por exemplo, que o Orlando está falando aqui. Veja a gravidade disso. Porque ele está dizendo que a perturbação dele, as pessoas estão se comunicando em nome dele. E ele está ali do lado, mas não consegue falar. Né? Não tem essa afinidade, não tem essa preparação. E é um exemplo, né, da gente aqui agora. Tem que ter muito Ele cuidado. está falando que o Orlando está aqui falando, está mandando recado, está não sei o quê. Indiretamente a gente está chamando, indiretamente não, diretamente, né? A gente está chamando ele para aqui, se esteja ele preparado ou não. Possa ele falar ou não, né? Está chamando ele, está chamando os zombeteiros também. Para tomar o lugar dele. Daqui a pouco diz que ele disse uma coisa, a gente vai tomar como verdade, não porque é ele que está falando. E ele manda, o Espírito vem, não, eu sou ele, sou Orlando, e eu quero que a partir de agora as salas de aula sejam todas pintadas de amarelo. A gente vamos pintar, porque ele também tem. Então, entendi. Vamos raciocinar. Ô, Ricardo, olha só. Partindo dessa pergunta, dessa resposta. Então, um espírito, suponhamos assim, foi trabalhador nessa casa, foi trabalhador. Necessariamente, eu acho que eles não iam ter vontade de querer se comunicar aqui para o centro e ele quer se comunicar aqui. Porque talvez aqui fosse o local onde ele se sente mais protegido, né? Não necessariamente. Pode ser que tenha um outro centro, que as energias, que as vibrações do trabalho lá seja positivo, seja do bem, do amor e queira. E ele acha, inclusive, até um médico com afinidade fluídica lá melhor do que talvez não encontre um médico aqui. Mesmo ele tendo trabalhador dessa casa. E como esse pessoal, eles querem trabalhar no bem, eles vão em vários grupos espíritas, né? No caso lá, ele podia ir em vários lugares para dar ajuda àquele grupo. Então ele não ia só trabalhar num grupo. Se o grupo for honesto, se for um grupo correto, que está se juntando para se aperfeiçoar, ele iria participar. De bom grado e com muita vontade de ajudar. E como outros também. Viriam para a sociedade espírita aqui de Paris, no caso, né? Entendeu? Afinidade nem sempre quer dizer estar relacionado com o espaço onde a gente vive. Muitas vezes é obrigação. Ele pode ter uma afinidade fluídica num centro em Maceió e não achar aqui um médico. Lógico que essa afinidade pode ser trabalhada, né? Pode ser trabalhada com calma. Às vezes a gente encarnado não tem afinidade na nossa família, mas tem uma afinidade, né, Fora com amigos, com também, para com encarnado. outros lugares. E ele continua na resposta. Em breve, operarei incondicionalmente. Em breve, ele está se recuperando, né? Mas por enquanto, repito, não posso fazer. Quando morre um homem um tanto conhecido,
é chamado de todos os lados e inúmeros espíritos se dão pressa de apossar-se da sua individualidade. Começa com chama aqui, chama ali, chama lá, chama. Opa, esses objetivos, eu chego aqui que eu vou fazer a festa. Eis o que comigo se tem passado em muitos casos. Ele tem conhecimento, ele não está conseguindo impedir. Aí você vai dizer, por que a espiritualidade superior permite? Não é porque esse grupo não atrapalha, é para que a gente aprenda. Mas às vezes lá não. Não é? Tem uma aula. Mas não é o assunto, eu tenho vontade. Cara. Semana que vem, por favor, não falta. Asseguro-vos que, logo após o despreendimento, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium predileto. Pouquíssimos. O estágio de perturbação vai variar, mas ele não é curto, não, é um pouquinho longo. Então, a gente tem que estar ligado nessas entrelinhas que ele está dizendo, para que a gente não se ilude e caia nessas armadilhas. Cuidado, mas Sansão, ele aportando. Não, eu sei, mas porque assim, o que ele está dizendo aí, né, Ricardo? Que são poucos espíritos que após o desencarne para dar nova comunicação. Né? Sansão pôde fazer isso. Pôde, mas ele estava muito perturbado. Ele foi um caso, veja bem, essas entidades que foram falar com Kardec são casos excepcionais, são coisas de estudo mesmo. É uma assessoria espiritual que estava com Kardec, você sabe que é de primeira linha. Não é qualquer ser de espírito que vai evocar uma pessoa que morreu há uma semana, que ele não tem condições para isso. E não tem nem necessidade para isso. Aqui tem porque é estudo, aqui é aperfeiçoamento, aqui é aprendizado para que a doutrina se enraizasse. Então aqui é um caso diferente. Ele tem condições, né? Na medida que a gente for estudando aí as classes do espírito, a gente vai ver que não é tão rápido assim. Aí vamos ver lá o que aconteceu, porque ele falou que esse espírito tomou o lugar dele. Veja bem, lá na revista Espírita ele explica isso. Uma sonâmbula médium, que pretende ser adormecida pelo espírito do senhor Jobard, dizia ter recebido dele uma comunicação dirigida a um outro médium, ao qual aconselhava cobrar as consultas dos ricos e dá-las, as consultas, gratuitamente aos pobres e aos operários. Veja, então esse espírito veio através dessa médium, dizendo que ele deveria, a partir de agora, os médiums deveriam cobrar consultas dos ricos. Dos pobres e dos operários podia dar de graça, mas do rico, vocês devem cobrar as consultas espirituais. Essa foi a mensagem que veio, dizendo que foi o senhor Jobard que mandou dizer isso. O espírito lhe traçava o emprego do seu dia, sem poupar elogios às suas eminentes faculdades, veja, e à sua alta missão, veja, como massageou o orgulho, o ego dela, né? Tendo uma pessoa levantado dúvidas sobre a autenticidade dessa comunicação e sabendo que o Espírito do Senhor Jobard se manifesta frequentemente na Sociedade Espírita Parisiense, né, pediu-nos que submetesse a um exame crítico. Então, quando ele soube que o Senhor Jobard vai lá em Paris com um grupo de Kardec, de vez em quando está lá conversando. Eu quero saber se isso é verdade mesmo, que eu posso, que alguém está dizendo que é para cobrar. O cara queria saber. Para mais segurança, dirigimos imediatamente essas simples palavras a 6 médios. Então Kardec pegou essa frase aqui e mandou para 6 médios diferentes que não se conheciam. Tende a bondade de perguntar ao Espírito do Senhor Jobard, fazer uma evocação, se ele ditou a senhora X, essa médium aqui que disse que ele pode cobrar, em sonambulismo magnético, uma comunicação para outro médium, que se ele aconselha a explorar a sua faculdade, explorar financeiramente. Eu teria necessidade dessa resposta para amanhã. Então mandou para esses 6 médios essa mesma pergunta. Tivemos o cuidado de não preveni-los, esses 6 médios, desta espécie de concurso. Um não sabia que o outro estava recebendo essa pergunta. De sorte que cada um se julgou o único chamado a resolver a questão. Contamos com a elevação do Espírito do Senhor Jobard para se prestar à circunstância e não se ofender ou se impacientar com essa pergunta,
que lhe devia ser dirigida quase simultaneamente em 6 pontos diferentes. Julgando pela elevação de Jobarde, ele julgou que ele não iria nem se ofender nem se impacientar com a pergunta. No dia seguinte, recebemos as respostas abaixo, a quais fazemos acompanhar algumas reflexões. Eu não botei todas porque ia ficar muito cansativo. Foram para esses 6 médios aqui que ele mandou a mesma pergunta. Todas as mensagens dadas desmentia cabalmente a mensagem dada pela senhora X. E Kardec ainda acrescenta: a necessidade do desinteresse dos médios atualmente passou a ser de tal modo um princípio que teria sido supérfluo publicar o fato acima, se ele não oferecesse, além da questão principal, um notável exemplo de coincidência e uma prova manifesta de identidade. Pela similitude dos pensamentos e pelo cunho de originalidade que carregam, em geral, todas as comunicações do nosso antigo colega Jobarde, a tal ponto que, quando ele se manifesta espontaneamente na sociedade, é raro que, desde as primeiras linhas, não se adivinhe o autor. Então, quando Kardec pegou as 6 mensagens, ele não precisava nem saber que era do Jobarde, porque o jeito de falar, o jeito de se expressar, ele já sabia que era o antigo amigo dele da sociedade, e todas foram desmentindo a mensagem dada pela senhora X. Assim, não se ergueu nenhuma dúvida quanto à autenticidade das que acabamos de dar, ao passo que, não que nos haviam pedido que examinássemos, a trapaça salta aos olhos de quem conhece a linguagem e o caráter de senhor Jobarde. Então, ele comparou a carta da senhora X e viu que não tinha nada a ver com o que o senhor Jobarde falava, escrevia, né? Bem como os princípios que ele havia professado constantemente como homem e como espírito. Teria sido irracional admitir que subitamente ele tivesse mudado em benefício dos interesses materiais do indivíduo. Então ele não poderia ter mudado assim tão rápido. Então Kardec já piorou, né? Ele regrediu. Aí, como são 6, eu só trouxe uma para que a gente tivesse uma noçãozinha aí. Foi do médico senhor Le Marier, né? Aí ele fala assim a mensagem: pois que? Então, caros amigos, meu nome serve de escudo a toda espécie de gente. Há muito tempo habituei-me a esses plagiadores desonestos que, sucessivamente, me fazem assumir todas as cores, como se eu fosse um camaleão, tomando-me por um palermo, mudando a opinião das todos. Passou uma vida defendendo uma coisa, desencarnou, começou a defender outra, então começou a mudar de lado assim. Entretanto, minha vida passada, meus trabalhos e as numerosas provas de identidade dadas da Sociedade Espírita de Paris afastam qualquer equívoco quanto aos meus sentimentos. Sou o mesmo, seja como espírito encarnado, seja como espírito livre. E minha missão junto a todos vós, meus amigos, é de devotamento e, sobretudo, de desinteresse. Nada de cobra. O Espiritismo é uma ciência positiva. Os fatos sobre os quais se assenta ainda não estão completos, mas tende paciência. Vós que sabeis esperar, e essa ciência que nada inventou, já que é uma força da natureza, provará, aos menos clarividentes, que seu objetivo todo moral é a regeneração da humanidade e que, fora de todas as ciências especulativas, seu ensino é o oposto do materialismo que procede por hipótese. Proceder com análise, estabelecer fatos para remontar as causas, proclamar o elemento espiritual. Depois da constatação, tal é sua maneira de agir, clara e sem rodeios. É a linha reta, a que deve ser o guia de todo espírita convicto. Então veja que ele dá uma aula sobre a doutrina espírita. Separa, pois, o joio do trigo. Todos os interesses mesquinhos, os devotamentos pela metade, os compromissos imorais, que são a chaga da nossa fé. Desde que vos dizeis espíritas, tenho o direito de vos perguntar o que sois, o que quereis ser. Pois bem, se tendes fé, sois antes de tudo caridosos. Aos vossos olhos, todos os encarnados sofrem uma provação, não importa se é rico ou se é pobre, porque eu vou cobrar. Caridade. Como espectadores,
assistis a muitos desfalecimentos, e nesse rude combate da vida, no qual os vossos irmãos buscam a luz, vosso dever de privilegiados que vistes e sabeis é dar generosamente o que Deus também vos distribuiu com generosidade. Médios, não vos deveis orgulhar, porque a mão que dispensa pode retirar-se de vós. Quando, por vosso intermédio, um Espírito vem consolar, encorajar, ensinar, deveis estar felizes e agradecer a Deus, que vos permite ser a boa fonte, onde os que têm sede vêm saciar-se. Mas esta água não vos pertence, pois pertence a todos. Não a podeis vender, nem ceder, porque este domínio não é deste mundo. Quereis que vos expulsasseis como os vendedores do templo? Lá os vendilhões, né? Vocês querem ser expulsos? Está mercadejando as riquezas do céu? Ricos ou pobres? Acorrei e pede. Cada um de vós tem seu sofrimento secreto, tanto os ricos quanto os pobres. Os andrajos de um tornam-se-ão a púrpura de outro, numa nova existência. E é por isso que a mediunidade não é usurária. Diante dela, todos os encarnados são iguais. Olhai à vossa volta. São ricos, são pobres os que fazem profissão do dom providencial. Eles vendem a ciência dos espíritos e o ópio que recolhe a gangrena do seu espiritualismo. Fizeram bem em dizer espiritualismo, porque, como sabeis, os espíritas reprovam toda venda moral. A venalidade não é o seu caso. Repelindo do nosso seio todas essas escórias vergonhosas que fazem rir os assistentes introduzidos em sua loja. Quanto a mim, caro mestre, falando para Kardec, né? Respondei aqueles e aquelas que querem comerciar com o meu nome, que por mais palerma que eu pudesse ser, jamais seria bastante para pôr minha assinatura em escritos falsificados atribuídos ao vosso devotado Joparte. Então são as outras, é parecida, né? Muda as frases, o jeito de dizer, mas o conteúdo, a mensagem é a mesma, reprovando cabalmente a cobrança, não importa se é rico, se é milionário ou se é um miserável, dai de graça que vai recebendo de graça. E segue Kardec na nova, continua as perguntas. Vedes os espíritos que aqui estão conosco, então estava lá na reunião, eu queria saber, além de você, está vendo algum outro espírito aqui? Quem é que está aqui mais? Vejam, principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade pairando no espaço. Depois ainda, uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Sede felizes, amigos, pois benéficas influências vos disputam as garras do eu. Então a assistência era grandiosa, né? Essa aqui é para Bruno vai gostar disso aí. Quando encarnado, partilháveis da opinião emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que se teriam unidos, sois ainda da mesma opinião? É isso, Bruno? Mudou, né? E o que é incrustação? Vamos ver um pouquinho da incrustação? Esse Joparte, ele escreveu para Kardec lá durante a revista Espírita, e a carta que ele mandava é a seguinte. Eu fiz um resumo dela porque ela é muito extensa. Vamos ver, mesmo assim já ficou grande. Permite-me algumas reflexões sobre a criação do mundo, com o fito de reabilitar a Bíblia aos vossos olhos e aos dos livres pensadores. Isso é Joparte escrevendo para Kardec. Kardec publicou isso na Revista Espírita de abril de 1860. Deus criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Chegada dos capelinos. Né? Eis o que os geólogos contestam. É uma contestação, não acreditam que foi só esse tipo de tempo. Pelo estudo dos fósseis e pelos milhares de caracteres incontáveis da velhice, que fazem remontar a origem da Terra a milhares de milhões de anos. Entretanto, a Escritura diz a verdade, e os geólogos também. Veja, ele está dizendo que a ciência diz a verdade e a Bíblia diz a verdade. E eles são contraditórios. Mas ele tem uma explicação para isso.
a Terra tem milhões de anos. Entretanto, as criaturas de elas também. É um simples camponês que os põe de acordo, ensinando que a nossa Terra não passa de um planeta incrustado, muito moderno, composto de materiais muito antigos. Ou seja, eram 4 planetas, se juntaram, se fundiram e fizeram o planeta Terra. Eram 5, eram 5, mas só 4 se juntaram e formaram. É por isso que ele diz que essa junção desses 4 planetas pode ter sido em 6 dias. Aí por isso que ele diz que a Bíblia está certa. E a ciência também está certa, porque tinha planetas mais novos e planetas mais velhos que se juntaram. Que loucura! Eu acho que tem um livro que ele tenta explicar algumas coisas da Bíblia pela ciência. Pela ciência. Essa daqui eu acho que meio viajada essa. E aí continua na explicação. Depois da elevação do planeta desconhecido, chegada à maturidade ou em harmonia com o que existia no lugar que ocupamos hoje, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar nosso globo atual. Então tinha a Terra, não tinha um planeta, que não era o nome ainda. Tinha um planeta e tinha mais 5 satélites. Aí esses satélites para formar nosso globo atual. Segundo as regras do progresso em tudo e por tudo, apenas 4 desses astros consentiram-se na associação que lhe era proposta. Só a Lua persistiu em sua autonomia, porque os globos também possuem livre-arbítrio. A Lua rejeitou, não quis formar esse grupinho e formar o planeta Terra. Vontade própria. Tinha vontade própria, tinha alma, tinha livre-arbítrio. Os planetas para ele tinham livre-arbítrio, como se tivesse uma alma, né? Ô, Ricardo, fica entendendo, não entendendo. Me explica. Tu está dizendo aí que tem 4 planetas. Tinha 5, né? São 5. São 5 com a Lua. 4 resolveu se juntar e formar a Terra. E a Lua não aceitou, ela ficou de fora. Porque a Lua, para eles, a teoria dele, ela tem livre-arbítrio. Os planetas têm livre-arbítrio. A alma da Terra. A alma da Terra. Ordem de reunir seus satélites. Só a Lua que não quis. A Terra teria 4 satélites, né? Tinha 5. Se juntariam. Formava Só a Lua ficou de fora. Só Entendeu? a Terra com outros satélites. Entendeu? Mas ele fica nessa versão. Quem? Ele fica mais isso, não. É pela resposta. Para a gente entender o que é ilustração, né? Vamos entender. Para a gente entender. Mas esses 4 planetas, existiriam vida? Existia, na teoria dele, ele acreditava que existia planeta ou satélite. Satélite A, satélite B, C, D e E. É a Lua, mas os outros 4 planetas. Mas ele fala de satélite aqui. Porque às vezes eu acho que existe um estudo de satélite e planeta, né? A Terra é um satélite, a Lua é um satélite. Mas se ela se juntar, a Terra dela é um ponto de vista. É um ponto de vista, né? Nós somos satélite do Sol. Então acho que houve uma questão de palavras aí, né? Vamos supor planetas. Planeta A, B, C, D, E. Vamos dizer que a Terra seja a Lua seja um planeta. Então esses 4 aqui se juntaram e fizeram um. Só a Lua que continuou gravitando. Ricardo, mas a junção, houve a destruição desse planeta ou não? Não, eles se amoldaram um ao outro. Ele vai explicar aqui, mas é só Pelo que eu entendi, aí só existia a Terra, os outros 4 que eram satélites. Aí os satélites receberam a ordem, né? Mas se juntou os 4, né? Se juntou os 4. Não, a Terra teria 5. Não, para se juntar com a Terra, apenas a Lua, que era um desses 4 satélites, que ficou de fora. E não aceitou. O resto Pelo que eu entendi, está escrito aí. Depois da elevação do planeta desconhecido, incorporou. A alma da Terra. A alma da Terra, pode ser. Recebeu A ordem de reunir seus satélites. Puxar seus 4 satélites. Mas um não quis. A Lua. Certo? Certo. Vamos ver aqui. Para proceder essa fusão, essa junção desses planetas, desses satélites junto à Terra, a alma da Terra dirigiu a esses satélites um raio magnético atrativo, mas puxado foi com um raio. Bem ficção científica, né? Que catalepizou, veja, catalepizou, é certo escrito? Catalepizou todo o seu componente vegetal,
animal e hominal que eles trouxeram ao planeta. Tudo que existia nesses satélites, animais, plantas e homem, tinha homem, hominal, ficaram todos cataleptizados, ficaram todos paralisados. Parou, né? Parou tudo, ficou tudo zerado, start ali, né? Veja, então a Terra jogou um raio e puxou os satélites e fez uma fusão, né? Que é mais ou menos aproximado para a gente entender. A operação só teve por testemunha a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que ajudaram nessa grande obra, abrindo os seus globos para compartilhar suas entranhas. Operada a soldagem, as águas se escoaram para os vazios deixados pela ausência da Lua, na qual se tinha o direito de esperar uma apreciação melhor dos seus interesses. E a Lua podia querer depois se juntar. Onde tem os oceanos é o espaço que a Lua não ocupou, são os vazios. Se a Lua resolver, não, olha, eu quero me juntar a vocês, aí os oceanos desapareceriam. Entendeu? Como é o esquema aí? Só para deixar assim, só para entender melhor, para mim entender mais ainda. Isso aí era o entendimento que ele tinha antes de morrer. Antes de encarnar. Ele era espírita, mas ele pensava assim. Kardec quer saber se ele continua pensando assim. Eu queria saber de onde ele tirou toda essa viagem mesmo. Encarnado. Na revista Espírita ele fala muita coisa. Kardec fala que inclusive espíritos que trouxeram essas comunicações. E Kardec sempre um pé atrás, sempre isso. Ele vai dar uma resposta no final dele, que é muito grande a matéria. As atmosferas se confundiram e começou o despertar ou ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi o último a ser tirado do estado do hipnotismo e se viu cercado de luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz ao seu redor. Então, começou, depois que a atmosfera ficou homogênea, começou a acordar as plantas, começou a acordar os animais, as bactérias, o homem foi o último, o homem saiu daquele estado hipnótico, já viu o mundo formado. Ricardo, o que está me entender aí é assim. Pessoal, o que ele está falando é isso, que o homem, a gente está com estado de hipnotismo. O homem que morava na satélite A, tinha um homem que morava no satélite B, um homem no satélite C, o homem que morava na Lua, né? Tinha seres humanos morando nesse satélite. Mas isso aí é o que eu estou querendo entender. Então, esses espíritos, eles foram hipnotizados. Eles não encarnados, eles são encarnados. Encarnados nesse satélite do planeta. Certo, então assim, eles foram hipnotizados para não sentir nada do que está acontecendo. Exatamente. Estava. Vai virar estado. Acidente a gente não apaga? Na hora do acidente a gente não apaga? Acho que era Isso para ele, isso é que esse processo durou 6 dias. Então, aí por isso que ele disse que a Bíblia está certa. Mas vamos lá. A vez de convir que tudo isso se podia fazer em 6 dias, né? Pode ser feito em 6 dias isso. Com obreiros tão poderosos como os que Deus encarregara da tarefa. Então Deus podia, lógico que pode. Deus pode tudo, lógico. Mas existe um encadeamento. Então, para ele foi em 6 dias. Juntar esse satélite, imagine, juntar a Terra e a Lua em 6 dias e ficar tudo homogêneo. Deus pode. O planeta Ásia, que seria um dos satélites, trouxe a raça amarela, a da civilização mais antiga. O satélite África, a raça negra. O satélite Europa, a raça branca. E a América, o satélite América, a raça vermelha. A Lua certamente nos teria trazido a raça verde ou azul. Teria mais um dia azul. Tem a cor para todos os gostos. Entendeu como é que vem as raças nesse pensamento dele? Essa raça amarela é japonês. Japonês, chinês, aquele pessoal lá da Ásia, Extremo Oriente. Entendeu como é o raciocínio dele? A gente olha assim, a gente acha assim, mas ele viu uma lógica nisso. E até Kardec não reprovou de todo, não, mas. Será que essas raças verdes já seriam mais evoluídas? Será? Não entra não, essa parte Essa vermelha aí trouxe o brega. Olha, Kardec eu trouxe um resumo de Kardec. Assim. A teoria da formação da Terra pela incrustação de vários corpos planetários já foi dada em várias épocas por certos espíritos
e através de médios desconhecidos uns dos outros. Tem espíritos que acreditavam nisso. Não somos adeptos dessa doutrina, que confessamos não ter sido ainda suficientemente estudada para sobre ela nos pronunciarmos, mas reconhecemos que merece um sério exame. Cientista tem que estudar tudo, mesmo que ele ache ilógico, mas a gente estuda. Vamos ver se tem um fundo de verdade, né? As reflexões que ela nos sugere não passam de hipóteses, até que dados mais positivos venham confirmá-las ou desmenti-las. Enquanto se espera, é uma baliza que pode pôr a caminho de uma grande descoberta, guiar nas buscas e talvez um dia os cientistas encontrem nela a solução de muitos problemas. Então, Kardec não era adepto dessa, mas também ele não disse não, ele não deu um não definitivo. Deixou que a ciência desse a última palavra. Então, fantasioso isso, né? Faz filme de ficção, né? E a ciência nem tomou conhecimento disso. É porque não pegou, né? Foi antes ainda. É. Não tinha essa ideia da evolução ainda não. Se você apresentasse a Kardec hoje os capelinos, a teoria dos capelinos, ele talvez... Não, acho que não. Tem mais lógica, né? Tem mais lógica. Né? Como assim, cara? Não, que as raças vieram tem mais lógica, tem mais sentido. Não é? Mas o Kardec é homem de ciência, É né? interessante falar, e o que a gente está estudando mais de um, né, que são os métodos utilizados por Kardec para que pudesse ser aderido na codificação, que ele chama de universalidade e concordância. Por exemplo, o Kardec dizia que existiam vários médios, né, desconhecidos que traziam, mas não eram todos. Qual era o preceito básico para que pudesse dar os conceitos que a gente tem hoje na doutrina dos Espíritos? Que em todos os locais onde Kardec solicitasse informações a respeito do que eles estavam escrevendo, houvesse a concordância. Foi o caso do Jobada ali, né? Exatamente. Se não há concordância, não é uma opinião dos espíritos, é a opinião de um grupo investido. Que é o caso aí, né? É por isso que não pode colocar. Nessa revista espírita, ele tem uma matéria, ele fala bem mais coisa, eu resumi, mas ele fala muita coisa sobre isso, sobre médico, como nossa comunicação, ele fala muita coisa mais. Ricardo, os capelinos vieram à época de Kardec ou depois? As teorias? Não, a vida dos capelinos foi Muito antes. Bem antes, né? Então, Silvio, Quando Kardec reencarnou, eles já estavam aqui, né? Kardec está aqui pertinho da gente, rapaz, 150 anos, 170 anos. Mas vamos ver. Então, a pergunta é: você continua acreditando nisso, Gilberto? Você continua achando que a Terra foi formada pela incrustação de outros 4 satélites, outros 4 planetas? É um erro. As novas descobertas geológicas provam as condições da Terra e sua formação gradual e sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve sua vida própria e Deus não precisou lançar mão dessa grande desordem que seria a agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Então, ele, quando chegou no mundo espiritual, ele viu que a teoria dele não tinha fundamento, ele foi orientado, né? E que a Terra tudo tem um processo de encadeamento, né? Tudo tem e o que fez a Terra foi a água e o fogo. Vai esfriando, vai crescendo, vai formando a Terra. Não precisou ver essa desordem de juntar 4, 5 planetas a fazer esse imbróglio que ele está trazendo. O que fez a Terra não foi a água e o fogo. Não foi mais do que? Não, ela vinha do Sol. Não. O Sol explodiu em dado momento. Mas tinha água e tudo? Não, a água já existia em outro lugar. Ela chegou através de coisas. É uma viagem. Essa viagem. O Sol explode, né? E aí. Aí o que vem do Sol? Vem magma. Não, é plasma. É um outro tipo de estado da matéria. Que a gente vai ter o líquido, o sólido, o gasoso e o plasma. É tão quente que é. É feito uma lava. Não é isso aí, não. Então você deve comparar ainda com a Terra. Porque não é viajado, entendeu? Aí em algum momento o Sol perde o equilíbrio e agita a matéria. E essa matéria se condensa devido a algum momento, ela está lá no plano. E quando ela é condensada, aí começa o processo de evolução dessa matéria. Aí vamos tipo. Isso é muito complexo. Porque a água ela existia antes da Terra. Tá? Isso já foi provado cientificamente. A água que nós temos chegou à Terra, né?
Ela chegou à Terra, mas a existência dela é anterior à formação. Mas ela, quando jogou desse magma e juntou a água, começou a fazer o Isso é esfriamento. quando a água já estava aqui, entendeu? Sim, a água estava, aí chegou esse plasma. Não. Pense no nada aqui. Sim, no nada. Esse de Clay é o Sol. Aí ele passa mal e vomita. Sim. Pronto. É o magma. É o plasma. É o plasma. Ele vomitou aqui uma massa. Essa massa, ela, por forças da lei, daí que ela tem coesão, gravidade, um monte de força. Se juntou. Ela se junta. Certo? Se ela se junta, ela vai deformar o espaço lá, então ela começa a atrair um monte de coisa. Uma dessas atrações, através se não foram cometas, foi a água. Entendeu? Aí a água chega. Só misturou esse plasma aí. Não se misturou o plasma, não. O plasma começou a resfriar quando ela chegou. Entendeu? Porque estava no universo, tudo tinha chegado assim, com aquecimento. Aí começaram muitas chuvas. Aí começou o processo de resfriamento. Pronto. Aí, tá vendo? Você achava complicado a incrustação, eu achei mais complicado sempre. Essa é mais aceitável. O João do Sol é mais simples, né? Sim, Jesus, né? A transformação, a mudança. Não é vinho. Não, sim, mas é. E o álcool com sabor de vinho. Vamos lá. Admitias também que os homens pudessem cair num estado cataléptico por tempo ilimitado e que o gênero humano tivesse assim aparecido na Terra. Quem é que viu, né? Que a catalepsia podia ficar por tempo indeterminado. Ele acreditava nisso. E ele deu prova com a incrustação que ficou cataléptico, não só o homem, como a vegetação e os animais. Então ele quer saber se ele continua pensando também sobre isso, catalepsia por tempo ilimitado. Por ilusão na minha mente, que ultrapassava sempre o seu fim. A catalepsia pode ser longa, porém não indeterminada. Tradições, legendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, muito tenho sofrido já com as ilusões que alimentaram meu espírito. Não vos iludais a tal respeito. Muito aprendi e posso hoje dizer-vos que minha inteligência, apta para assimilar diversos e vastos estudos, guardará, no entanto, de sua última encarnação o pendor para o maravilhoso e místico, auridos nas imaginações populares. Ainda agora, pouco me tenho ocupado das questões puramente intelectuais, no sentido em que as julgais. Então ele reconhece que era um homem muito místico, foi muito influenciado por essas histórias maravilhosas, então ele deixou-se influenciar. E hoje ele reconhece que isso foi um erro, mas que está tentando se reabilitar. Então ainda continua nesse trabalho de se ocupar dessas coisas. Deixa eu fazer o advogado do diabo. Por exemplo, o que ele fala aí, ele só pode ter visto de um ponto de vista diferente. Porque o Sol, a gente chama que é a terceira geração. Porque se a gente chama de terceira geração, porque já se formaram, se formou um corpo, esse corpo se esgotou a vida, aí se juntou com outro, através de fusão e formou outra, aí também se esgotou a vida e formou outra, entendeu? Então, assim, pode ser que ele esteja de fato relacionando essa questão aí. Só que eu digo, ele veio de uma forma diferente. A incrustação, né? A incrustação. Mas a Terra, ela vem do Sol. Só que de onde vem o Sol? O Sol já vem de vários pedacinhos de matéria. Né? E uma coisa que também é muito interessante que a gente... história que eu vi, uma história num lugar, mas não sabe como E muda, né? Mas isso aí a gente descobriu só depois. Eu acho que ele podia ter no íntimo dele, né? Porque quando eles viviam, não tinha essa... Porque a gente vai desenvolver essa ciência na parte inocente. É um pouco depois. Né? Mas, assim, outra coisa legal. Por exemplo, porque não só o Kardec, né? Era sempre necessário manter a comunicação de um mesmo espírito por vários grupos. O mesmo espírito, porque era importante isso? Isso é muito bom. Não entendi. Por exemplo, o Jobard, ele não falava só com um Kardec, ele falava com vários grupos. Isso é muito importante. Porque se em algum momento o grupo que a gente está trabalhando ele desvirtue, então esse espírito afaste de um zombeteiro, você vai perceber que houve uma desconexão dos pensamentos. É muito mais difícil que os 6, 7, 10 grupos se afastem no mesmo tempo do que um só. Então o trabalho para você codificar foi muito grande. A gente pensa que já veio tudo pronto, não veio. Parece ser muito fácil. Porque para que você pudesse ter essas ideias, de fato, a que veio aqui,
a qualificação, você tem que ter vários pontos de um grupo só. É muito complicado. A gente pensa que foi os espíritos que trouxeram. Não é simples. Porque pensou, a gente está aqui fechando. Foi os espíritos que trouxeram, né? Mas somos um grupo que estamos participando disso. Aí eu me desentendi com o Michelin. Pronto. A gente já não é afim. Então a gente já começa a criar energias diferentes. Animosidade, como disse Cleiton. Animosidade, né? E alguma coisa assim. Então o que é que traz essa animosidade? Espíritos que querem isso aí. E aí começa você a trabalhar. Aí, por exemplo, desencarna um grande e desencarnou o nosso grande chefe aí. Aí, mas todos gostam muito de Ricardo. Então a gente sente aquela vontade de sentir Ricardo, falar que é Ricardo. E aí a gente vai dar um depoimento dizendo que é Ricardo. A gente até imita o seu jeito, os seus trejeitos. Eu ouvi, eu já vi. Então, assim, é muito importante essas coisas, entendeu? Onde é que estava o microfone aqui? Para dizer, foi que eu ouvi. É por isso que a gente tem que entender a importância. Porque quando a gente o catolicismo foi criado por. Não vou falar de novo. Todas as religiões foram criadas por ideias do homem. E a do espiritismo foi das. Mas quem garante que os espíritos estavam errados? É isso, é a metodologia, a forma como foi feita, que a gente não sabe. A gente lê a coisa, mas não sabe como foi feita. Foi, a gente até saiu criando umas coisas da cabeça. Ou então pegou só um médio ou dois e para isso, e acha que foi Kardec, tudo não foi. Kardec ele era o grande coordenador, mas existiam muitas equipes espalhadas pelo globo com grupos muito sérios que traziam isso. E que a gente pode abrir várias coisas aqui, onde muitas coisas num grupo foi levantado e que não foi aceito, porque não tinha concordância de ideia. Por isso que ele já colocou médios também, né? O nome de médios. Sim. Né? Primeiro que o médium era só a ferramenta, né? E depois, para você não ficar vangloriando. No filme ainda tem isso, né? Surge esse problema com o médico que queria o nome dela, né? A gente vê aí os Baldinho, que são assim mais famosinhos, daí a gente diz, foi ela, foi essa que trabalha na Kardec, não foi. Não é só isso, gente. Não é muito mais, o buraco é muito mais embaixo, o trabalho é muito maior. Entende? Mas falta um pouco pra gente. Temos até 9h20, se quiser. É 9h20 hoje? Estou 20 minutos atrasado. Continua a resposta dele. E como poderia eu fazê-lo, deslumbrado e aturdido pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? O vínculo do Espiritismo que vós homens não podeis compreender, só ele pode atrair-me a esta terra que abandono. Não direi com alegria, por ser uma impiedade, mas com profundo reconhecimento da libertação. Outra pergunta? Não, agora é uma carta que Kardec, é uma mensagem que Kardec traz. Ele diz assim: quando a sociedade abriu uma subscrição em favor dos operários de Lyon, em fevereiro de 1862, um consórcio subscreveu 50 francos, sendo 25 por si e 25 em nome do senhor Jobardi, que então deu a tal respeito uma comunicação seguinte. Então houve uma doação de 50 francos para os operários que passavam necessidade, né? E desses 50 francos, 50 foi da sociedade de operários, do consórcio, né? 25 foi do consórcio e 25 foi dado em nome do senhor Jobardi, como se fosse ele que estivesse lá vivo. Então ele responde isso: exulto e lisonjeio-me de não ter sido esquecido entre meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que vos trouxe o óbolo que eu daria se habitasse ainda o vosso mundo. Então ele daria se ele tivesse encarnado. Neste em que hora resido, é nula a necessidade de dinheiro, de modo que me foi preciso recorrer à bolsa da amizade para provar materialmente que também a mim me compungia o infortúnio dos irmãos de Lyon. Intrépidos cultores da vinha do Senhor, muito deveis convencer-vos de que a caridade não é uma palavra oca, pois grandes e pequenos vos patentearam na emergência sentimento de simpatia e fraternidade. Estar na grande via humanitária do progresso. Pois bem, praz a Deus sejais ditosos na jornada, e os espíritos amigos que vos sustentem para que triunfeis afinal. Eu começo a viver espiritualmente, mas calmo, menos perturbado pelas evocações constantes que sobre mim choveram. Me perturba evocar demais meu espírito. O modismo também atua sobre os espíritos, e quando Jobardi sair de moda, pedirá ele então aos seus amigos sérios que o evoquem. Então, aqueles que realmente amam podem me
Ele era muito conhecido por lá. Aprofundaremos então questões superficialmente tratadas, e o vosso Jobarte, completamente transfigurado, poderá ser útil como deseja de todo o coração. Então ele está dizendo aí que existe muito, como ele era muito conhecido, como a gente viu a mensagem que ele deu lá para aquela médica do senhor Amarrier, que ele era muito assediado, ele era avocado em muitos lugares. Então isso perturbava bastante ele, porque ele não estava equilibrado. E muitas evocações eram por besteira, né? Por tolices. Então, mas aqui a sociedade não, é coisa séria e é coisa de estudo. Eles não. Já sei qual vai ser a última aula do ano. Passados os primeiros tempos consagrados ao alento dos seus amigos, o Sr. Jobarte colocou-se entre os espíritos que ativamente propugnam pela renovação social. Propugnam, é isso mesmo? Propugnam pela renovação social, esperando uma nova encarnação terrena para tomar parte ainda mais ativa e direta nesse movimento. Depois dessa época, ele deu à Sociedade de Paris, onde continua como cooperador, foi Kardec lá atrás escrevendo, comunicações de incontestável superioridade, sem se desviar da originalidade e repentes que constituíam o fundo do seu caráter, a ponto de se fazer reconhecido antes de assinar. Então, quando estava lendo a mensagem, já pelo começo, pelo jeito de dizer as frases, ele já sabia quem iria assinar Jobarte. Ok, gente? E aqui a gente encerrou o Jobarte, hein? Conseguiu 9 horas, né? Definir. Vamos parar por aqui? Tchau, Samuel Felipe, para próximo. Bom dia. Dia, né? Eu acho que tu só volta mês de janeiro, conseguir. Bom, gente, obrigado aí por tudo, pela ajuda. Mais 3. Mais 3. Hoje é 23. Eu não sei se vai não. Esse eu sou menorzinho. Vamos ver. Acho com calma, que a pressa somos espíritos eternos. Sim. Não é verdade? É. Então vamos agradecer, né? Agradecer por essa aula, seus conhecimentos. Agradecer a espiritualidade presente se encontra-se, os guias, mentores, aqueles irmãos que se encontram, que vieram assistir também. E vamos pedir para o nosso irmão Glaucio, posso fazer essa prece de agradecimento e encerramento. Senhor Jesus, Mestre amado, viemos aqui, Senhor, estamos aqui a agradecer por mais uma noite de estudos, por mais uma noite de esclarecimentos, que vai nos ajudar sempre em nossa evolução espiritual, que vai nos ajudar a compreender melhor a nossa vida, o nosso caminhar aqui na Terra. Pedimos, Senhor, que abençoe e ilumine a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, trabalhadores, assistidos, e que possamos voltar aos nossos lares em tua santa e divina paz. Que assim seja, muita paz e harmonia a todos. Boa noite para